Olá, sejam bem-vindos ao 8º vídeo da série Aprofunde-se como um ser energético, baseado nos ensinamentos de Kryon canalizados por Lee Carroll e outras fontes também. Hoje é uma continuidade do vídeo número 7, o vídeo anterior. Se não tivesse a oportunidade de assistir, vai lá, entra em contato com as redes do planeta, mas ao mesmo tempo, se de repente pela sincronicidade para tu assistir direto esse vídeo, assiste, mas depois vai lá no vídeo 7, por favor, e assiste um pouco mais essa informação, porque é um complemento aqui. Então hoje, no vídeo, a gente vai estar falando um pouco mais desse sistema de Gaia que está nos ajudando. Nós estaremos falando dos nodos e nulos do planeta, né, associados lá à rede cristalina, à rede de Gaia, à rede magnética, esses locais de energia forte. Falaremos também daquilo que Kryon chama de cápsulas do tempo. Abordaremos também os tons pineais, trazidos pelo Dr. Todd Ovokaitis, que justamente faz parte, né, desse sistema benevolente e amoroso que o Criador está nos propiciando agora nesse momento planetário. E eu começo com uma história que tem a ver com a energia do nosso vídeo, e a história é sobre as 7 maravilhas do mundo. Então tinha um grupo de alunos, né, que estava estudando as 7 maravilhas do mundo. E no final da aula, o professor pediu para que os alunos, os estudantes, fizessem uma lista, né, do que elas consideravam as 7 maravilhas do mundo. Então, embora houvesse algum desacordo entre alguns dos alunos, né, num geral, os votos eram o seguinte: número 1, Taj Mahal; número 2, a Muralha da China; número 3, o Canal do Panamá; número 4, as Pirâmides do Egito; número 5, o Grand Canyon; número 6, o Empire State; número 7, a Basílica de São Pedro. Aí, mas o professor começou a recolher os votos, né? E viu que tinha uma estudante muito quietinha ali. A menina não tinha virado, né, a folha. E aí o professor foi perguntar se ela estava com algum problema com a lista dela. E a menina, né, quietinha assim, ela acabou respondendo: sim, um pouco, eu não consigo fazer a lista porque são muitas maravilhas. E aí o professor diz: então, mas diz o que tu tem, talvez a gente possa te ajudar nesse processo. Então ela leu o seguinte, né? Eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. E a sala ficou completamente em silêncio. Por que eu trago essa história aqui? Bom, ela fala por si mesma, né? Por mais que eu traga lugares, informações espirituais com relação a centros de força, de energia no planeta, esses nodos e nulos, nós vamos ver o que realmente importa, e o que realmente importa está dentro do ser humano. O que realmente importa é essa conexão com essa fonte de amor e viver essa fonte do amor onde quer que a gente esteja. É o verdadeiro paradoxo, algo que já é, mas que tem um sistema no planeta que também nos auxilia a potencializar o que nós somos. E é isso que nós vamos estar falando aqui depois da vinheta. Então, toca a vinheta. Bom, em certos lugares do planeta Terra existem energias especiais sobrepostas entre aquelas 3 redes que nós falamos no outro vídeo, a rede magnética, a rede de Gaia e a rede cristalina, que criam certos atributos específicos que os seres humanos podem sentir. E existem 2 formas distintas que ocorrem essas sobreposições, que são chamados os nodos e os nulos. A primeira, que é um nodo, cria uma amplificação da rede cristalina, né? E ela é descrita como um nodo da energia de Gaia. A segunda, ou segundo tipo, cancela ou anula a rede cristalina.
e pode ser descrita como um nulo da energia de Gaia. E esses dois os nodos e os nulos atuam em pares, tá? E esses pares de nodos e nulos trabalham juntos para modificar como a nossa rede cristalina se lembra das coisas. Então o resultado é o quê? Que nessa nova energia, num geral, e isso eu abordei um pouco no último vídeo, que vai mudar o quanto essa rede cristalina lembra com relação a ódio e drama, então vai ter menos de potencialização dessa lembrança, uma ajuda pra gente. E por um outro lado, vai potencializar a lembrança de amor e compaixão. Não vamos confundir isso com as chamadas ley lines, tá? As ley lines são diferentes dessas redes do planeta. As ley lines são linhas de energia baseadas na ação consciente humana. E elas mudam, elas vão se modificando dependendo do que os seres humanos fazem. Elas são complexas, elas vão de um lado a outro. Não tem muita simetria nessas linhas, né? No caso dos nodos e nulos, aí é outro tipo, né? Mas aqui, Kryon traz que existem 3 tipos, né, de nodos, começando aqui pelos nodos. É um portal, um vórtex e um vortal. Eu só fazendo um parênteses aqui como informação, mas o mais importante vem daqui a pouco. Então, um portal seria um nodo que se sobrepõe e amplifica a Gaia. Um vórtex é quando as energias colidem e a energia está constantemente em movimento naquele local. E um vortal, ele é meio portal e meio vórtex, tá? Mas voltando para a parte dos nodos e nulos do planeta, é aqui que interessa mais a gente, eles fazem parte desse sistema de Gaia que foi criado pelos Pleiadianos, os nossos padrinhos espirituais, esses seres de luz que auxiliam o Criador e a humanidade, e está conectado ao projeto benevolente do universo. Então, o Kryon fala que quando os Pleiadianos vieram à Terra, eles se colocaram num estado quântico em várias áreas do planeta. E esses nodos e nulos representam atributos diferentes de energia nesse planeta colocada pelos Pleiadianos. Então existem inúmeros nodos e nulos em todo o planeta. E vocês vão encontrar das mais altas montanhas ao mais secos dos desertos e entre eles. Óbvio que existem nodos e nulos principais. E eles funcionam em dupla, no que eles chamam em tandem, não como uma unidade, mas operando num par polarizado. Então essa mecânica dos pares polarizados de nodos e nulos é o que Kryon chama de uma energia de empurra e puxa na rede cristalina. Então, de uma forma mais simples aqui, pensa nos nodos como um aspirador de pó. Os nodos eles estão tirando e limpando coisas no planeta que não são mais necessárias para a humanidade, como medo, guerra e drama. E os nulos pensem como um depositário dessa energia pleiadiana, dessa energia divina, onde novas informações entram no planeta, novas ideias, novas invenções são lentamente empurradas, no caso puxa e empurra, como a gente estava falando, empurradas para a humanidade. Então, começando pelos nódulos, um dos atributos dos nódulos é que eles absorvem essa energia que não é mais necessária. Então é uma forma como a rede cristalina está recalibrando o planeta. Então aqueles campos de batalha que nós falamos nos últimos vídeos, eles não vão manter mais essa carga de energia de medo, guerra e morte. Eles vão ser transmutados. Ao mesmo tempo, esses nodos, eles têm muita energia, têm muita intensidade. E às vezes são menos acessíveis para a humanidade e até menos desejáveis, talvez mais difíceis das pessoas habitarem. Tamanha é a frequência de energia que está ali. Mas
muitos dos seres humanos são atraídos por esses lugares de qualquer maneira. Então, muitos dos indígenas constroem templos lá, como, por exemplo, lugares como Machu Picchu, né, no Peru. Mas tem outros nodos, como no Monte Shasta, como Sedona, no Arizona. Isso são vários nodos. Depois a gente vai ver os 12 principais aqui pareados. No caso dos nulos, tem o quê? Tem uma sobreposição da rede cristalina com Gaia. E cancela um outro em energia e tu recebe um nulo. Um nulo é, portanto, um lugar que tem ausência da energia da rede cristalina, ou grade cristalina. Então o que tu recebe naquele lugar ali é uma pura energia de Gaia, apenas. Né? Então tu pode, como o Cryon fala, pode até dizer que cria um buraco na rede cristalina, gerando um lugar perfeito para esses seres de luz, para esses pleiadianos empurrarem energia e informações para a grade, como se fosse um download, né, de energia ali. E alguns lugares bem conhecidos para a humanidade são, como por exemplo, o Vale da Lua, o São Pedro de Atacama, no Chile, o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, na África, e o próprio Triângulo das Bermudas. E agora, nesse momento planetário, a consciência humana mudou muito e desencadeou o quê? Uma recalibração de tudo. E a gente vai estar falando um pouco mais das recalibrações em vídeos posteriores. Recalibração de Gaia, recalibração da rede cristalina e recalibração da natureza humana como nós conhecemos. Então, há muito tempo atrás, os pleiadianos olharam para esse planeta, nesse plano divino, né, e eles selecionaram 12 pares ou pontos de energia, que representam essa dualidade no planeta. E eles são encontrados em 24 locais geográficos. Então, um total de 24 nodos em nulos, em picos de montanhas, em desertos, e eles foram justamente selecionados, né, para representar partes do planeta que foram mais promissoras. Vamos colocar entre aspas aqui as cápsulas do tempo. Então, óbvio que existe toda uma geometria sagrada por trás da seleção desses pares. Dentro dessa geometria sagrada existem formas, cores, sons, números que revelam essa divindade de Deus. E os pleiadianos, como mensageiros do infinito Criador, escolheram esses pontos muito antes de qualquer civilização morar lá. Então eu coloco aqui na tela para vocês os 12 pares, ou os 24 nodos e nulos, onde na esquerda vocês podem ver a lista de nodos e à direita a lista dos nulos. E aqui eles já estão pareados, né? No caso, por exemplo, A, que é Maui no Havaí, está pareado, né, com as montanhas Tibesti Mountains na África. Então um é um nodo, outro é um nulo e eles atuam em tandem. Vocês podem olhar aqui, por exemplo, depois o Lago Titicaca, na Bolívia do Peru, um grande centro de energia, está pareado com o Monte Kailash, no Tibete. E assim vai, vocês podem dar uma pausa no vídeo, podem voltar, olhar quantas vezes for necessário e acompanharem nessa lista os nodos e nulos, se vocês já estiveram, não estiveram, se tem algum lugar que chama de alguma forma, né, só para vocês perceberem. Por exemplo, ali também Machu Picchu no Peru está pareado com os Pirineus na Espanha. É muito interessante, então, esses complementos de energia. E essas cápsulas do tempo que Cryon fala, que foram criados pelos pleiadianos, não foi algo lá do passado. É algo de uma ligação direta, no aqui e agora, com informações multidimensionais em tempo real. Então tem cápsulas do tempo no planeta em Gaia, dentro da rede cristalina, tem cápsulas do tempo dentro dos cetáceos, baleias e golfinhos, e também tem cápsulas do tempo dentro do teu próprio DNA, do meu próprio DNA, dentro do Akasha. E todas essas cápsulas do tempo, ela tem um propósito diferente, mas todos cooperam junto, né, com um plano divino, estão nesse plano. E o plano, qual é o plano? O plano é de ver se a humanidade pode criar um planeta ascensionado em todos os sentidos. Elevar
toda essa matéria, elevar toda a dimensão física, elevar toda a criação. E quando a gente passou pelo marcador de 2012, foi onde a consciência humana enviou um sinal, né, de que a humanidade estava pronta para aquilo que ele chama de o estatuto de graduado, para realmente viver num nível de ascensão. E o que isso significa? Isso significa que todas as cápsulas do tempo dentro de Gaia, né, e da humanidade estão prontas para serem abertas e liberadas. E isso é uma dádiva do Criador para a gente. Trago aqui um outro integrante daquilo que nós chamamos da família Kryon, que é o Dr. Todd Ovokaitz. Ele está aqui à direita da companheira dele na época. Essa foto, se não me engano, ela foi tirada no coro lemuriano em 2012. E o Dr. Todd, ele é conhecido também, foi identificado por Kryon como um grande sacerdote no Templo de Rejuvenescimento de Lemúria, que nós vamos estar falando mais para frente, o que significa isso, qual a ligação com as Pleiades. E através do acesso também ao próprio DNA, através do conhecimento, da conexão com o conhecimento de Kryon, o Dr. Todd começou a canalizar alguns sons para a ativação do nosso DNA. E a gente sabe que o som tem um poder, os tons têm um poder, e que eles atuam beneficamente não só no nosso organismo, mas também para acionar, para liberar e ativar todas essas cápsulas do templo no planeta. Então, nesse momento, se não me engano, tinham mais ou menos 32 tons pineais, talvez alguns mais que tenham desenvolvido, e 2 lullabies, que são as canções de ninar na época de Lemúria, que na verdade eram canções de acordar, de despertar o DNA. E Dr. Todd, ele desenvolveu o que chama de Pineal Toning Technique, né? Que é a entonação dos tons pineais, a técnica de entonação dos tons pineais para ativar esse DNA que nós temos espiritual e que nós vamos falar posteriormente nas camadas, tá? Então, esses tons, essa energia criada pelos tons pineais, ela é vista e sentida por Gaia. Ela é vista e sentida pelos pleiadianos, os nossos padrinhos espirituais, esses seres de luz que intermediam, né, a nossa conexão com o infinito. E pode ser vista por qualquer civilização na galáxia que tenha essa visão quântica. Então, Kryon, através de Lee Carroll, deu instruções a esse Dr. Todd para criar um coro e cantar esses tons emparelhados, que foi na primeira vez lá em 21 de dezembro de 2012. E que o melhor lugar para montar esse coro seria no Havaí. E aí que foi criado o coro lemuriano. Tiveram outros lugares em outros eventos. Então, esses tons cantados pelo coro lemuriano em 2012 foi como um evento, como se tivesse virado a chave na fechadura, como se tivesse acionado. Então, essa é outra metáfora que representa a escolha da humanidade em recalibrar a rede cristalina com compaixão. Então, girar a chave da fechadura estimulou essas 12 cápsulas do tempo na grade, né, os 12 pares de nodos e nulo, capacitando e preparando para ser aberto e ativado. Então é impressionante o impacto que esse coro lemuriano teve para a humanidade como um todo. Então eu vou colocar aqui só uma palhinha, né, de um pareamento, né, de 2 tons específicos trazidos pelo Dr. Todd, no coro lemuriano de 2012. Eu aconselho vocês a fecharem os olhos, a perceberem o corpo e deixarem que essas vibrações, esse som também ative o próprio DNA e relembrem dessa porção pleiadiana que nós temos no DNA, essa porção divina, essa porção da sabedoria divina que nos auxilia a nós manifestarmos toda esse desejo e vontade do Criador de sermos puros canais de amor e compaixão para a humanidade. Então, desfrutem.
Eu espero que vocês tenham desfrutado tanto quanto eu desfrutei desses tons pineais, do coro lemuriano, porque realmente é algo que ressoa, não dá nem para entender, a mente consciente não entende. Mas ao escutar isso, repetir, é impressionante como essa sabedoria vai despertando dentro da gente, memórias vão vindo, óbvio, para quem achar que isso ressoa. E esses pares, né, de tons pineais, esses pares de nodos e nulos, os coros lemurianos, né, que tiveram em outros lugares, eu tive a oportunidade de participar do coro cristalino em Israel, foi algo extremamente evolutivo e marcante na minha vida. São todos justamente para ajudar a elevar a frequência do planeta, a equilibrar mais o que a gente chama, né, da energia masculina e feminina do planeta. E para que esse equilíbrio no planetário de paz, tolerância e amor ocorra, a energia da Kundalini do planeta, a energia espiritual do planeta, também está se modificando e se movimentando. Então, lentamente, a consciência da humanidade está movimentando e a Kundalini está acompanhando esse processo. E, de acordo com o Kryon, tem um movimento da Kundalini, né, no sentido do hemisfério norte para o hemisfério sul, de um ponto central nos Himalaias para um ponto central na América do Sul. Ou seja, de acordo com o que ele fala, o hemisfério norte representa uma energia masculina e o hemisfério sul representa uma energia feminina. Isso não quer dizer que a sabedoria espiritual termine na região, por exemplo, da Índia, Nepal e Tibete. Pelo contrário, né, só aumenta. Mas está trazendo, né, a energia mais forte do feminino divino para contrabalancear o excesso de energia masculina que a gente vê e percebeu durante as últimas eras que a gente está aqui vivendo. Então, no entanto, tem um vórtice de energia muito potente localizado na América do Sul. A partir de 2012, que foi sinalizado justamente esse renascimento, né, da nova Terra e da humanidade com novas energias da consciência. O que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente que o masculino e o feminino, sei lá, somos dois, divide, né, por dois e aí dá o equilíbrio? Não, não é exatamente assim que acontece, né? Existe a adição geralmente de um terceiro fator. Né? Então, quando tem essas energias, e não é simplesmente a soma, né? Ir uma oitava acima, que é essa pura energia divina de compaixão que surge, a união mais profunda do planeta das energias masculinas e femininas, e também dessa energia dentro da gente, dessas energias dentro da gente, acessando a nossa totalidade, né? Que é o despertar dessa pura energia divina de compaixão, de uma nova consciência. E aí, lentamente, uma pessoa de cada vez, comunidade a comunidade, a gente vai saindo desse paradigma de competição, de dualidade, entrando num paradigma, né, de união, de cooperação, saindo do egoísmo, indo para o altruísmo, saindo de separatividade, indo para a unidade, de indiferença, descaso para compaixão pura. Essa é a sabedoria do feminino divino, né? E alguns pontos do planeta estão pulsando com toda a força, né, essa energia para o nosso auxílio, como no caso, por exemplo, de Machu Picchu e do Lago Titicaca, na Bolívia. E nesse caso, não só esses lugares estão pulsando, mas a rede cristalina de onde a gente está amplificando a energia de compaixão de uma forma nunca antes imaginada. É por isso que Kryon fala, repete diversas e diversas vezes que é a ação compassiva que mudará o mundo para sempre. A ação compassiva de cada ser humano. E é aqui que eu trago de novo, como trouxe em outros vídeos, o céu para a terra. E a ação compassiva, ela é um termo que Kryon está utilizando, né, o pessoal da Nova Energia está utilizando, que significa que a pessoa faz algo além do que está acostumada como trabalhador da luz. É ação, não é algo passível. A ação diz respeito a segurar, a manter a própria luz na área onde está. Então, porque isso é que realmente faz a alteração na rede cristalina e na realidade. E Gaia vê isso como ação.
E essa é uma notificação que está dando para o planeta e para todo o universo que a gente é parte dessa mudança. Então o que a gente faz, né, e que a gente está fazendo desde 2012, nos 18 anos seguintes, vamos colocar aí mais ou menos até 2030, vai afetar profundamente as gerações futuras. Tá, mas Kryon traz algumas reflexões justamente com relação à ação compassiva e como a gente está manifestando essa ação compassiva na nossa vida. Então ele faz algumas perguntas como, por exemplo, como tu percebes um outro ser humano? Então um dos melhores exercícios de compaixão humana é ver todos os seres humanos, independente de quem seja, gostando ou não gostando, de partido políticos opostos ou não, como partes de Deus, né? Como emanações do infinito. Alguns podem estar em um drama maior, outros podem ser amáveis, outros não tão legais. Mas é praticar essa nova percepção, né? E ao praticar isso, a nossa estrutura celular responde. O corpo vai vibrar de uma outra forma, a paciência vai aumentar, a raiva vai diminuir, independente de como as pessoas te tratam. Por quê? Porque tu vai olhar para as outras pessoas com os olhos de Deus. É como se Deus estivesse olhando para a própria criação. E quando praticarem isso, alguns até mesmo do outro lado vão sentir um pouco de raiva, não vão gostar, vão esperar o drama, mas não importa o que essas outras pessoas façam. Sempre vai ter aquele estímulo, aquela mensagem de paz nos teus olhos, nos meus olhos. Esse é o nosso exercício. É um desafio, principalmente na nossa família, nas pessoas mais próximas. Mas é o que nós temos oportunidade agora de manifestar como humanidade. Uma outra reflexão é justamente que Kryon traz com relação à ação compassiva é como tu estás com relação a um julgamento aos outros. Um julgamento meio sutil até, o quanto eles sabem, o quão inteligente eles são, quanto dinheiro tem, né? Os próprios condicionamentos nossos, do nosso sistema antigo energético, né? E a percepção, de novo, é ver todos como família de Deus. Não há ninguém que faça algo para afetar a nossa espiritualidade. A própria luz pessoal anula qualquer energia escura que venha em direção. Né? Eu me lembro de estar num retiro de Kryon na Ilha de Páscoa, num evento de Kryon mundial, e conversando com a Kahuna Kalei, já desencarnada, que Deus a tenha, né? Que sua alma seja sempre lembrada com a abençoada memória. Ela comentando de um costume no Havaí, dessas kahunas, que quando elas chegavam, iam caminhando para um local, elas falavam Hakul Mau Mau, ou seja, a luz chegou, aqui está a luz. Então eu não preciso temer nada, não preciso me proteger, não preciso botar esparadrapo no meu umbigo. Por quê? Porque a escuridão é a ausência de luz. A partir do momento que eu vou para um lugar que eu tenho que me proteger, eu abro o canal do medo. Então quando eu estou na minha luz e eu sei que a luz chegou, eu não preciso me proteger. Eu, óbvio, vou sentir as energias, vou interagir com as outras pessoas, vou sentir as energias dos locais, mas isso não quer dizer que o meu campo de energia seja afetado por elas, porque eu estou na minha luz, eu estou manifestando a minha luz. E quanto mais manifestar a própria luz, né, melhor é para si mesmo e para a própria humanidade. Um terceiro ponto que Kryon traz com relação à ação compativa diz respeito ao medo. E a pergunta que ele faz, do que tu tens medo? Quem é que tu não desejas encontrar face a face? Quem é que talvez tu tenha jogado fora da tua vida e não quer ver novamente? Então o que ele traz justamente é que a energia do perdão não muda somente o passado, ela muda o futuro. Então se a gente trouxer essa energia do perdão, a gente também está manifestando essa ação compassiva. Perdoar, de novo, não quer dizer esquecer. É o mover adiante, é o continuar, é olhar com os outros olhos, é olhar com os olhos da divindade. Né? E uma outra reflexão que Kryon traz,
né, é para trazer e exercitar justamente a luz na própria vida, começando, né, em focar nas nossas próprias partes escuras, iluminar as nossas partes escuras, trazer mais equilíbrio para a nossa vida como exemplo, e através do nosso exemplo, como portadores do palito de fósforo, como faróis, né, e exemplo para as outras pessoas, a gente simplesmente compartilha essa luz, mas começa por iluminar as nossas partes, colocar a luz na nossa sombra. Então o quociente de luz afeta a própria biologia e a própria existência. O que Kryon traz justamente aqui, falando sobre ação compassiva, eu retomo a parábola que eu falei no início, daquela menina das 7 maravilhas do mundo. O que está falando aqui para a gente que os grandes mestres já falaram? Vamos ver com os olhos de Deus. Vamos ouvir com os ouvidos de Deus. Vamos tocar com as mãos de Deus. Vamos provar, talvez, com a boca de Deus. Vamos sentir com os sentimentos de Deus. Vamos sorrir com o sorriso de Deus. E a 7ª maravilha do mundo, vamos amar com o amor de Deus. Amar a si mesmo e amar aos outros como a manifestação dessa divindade. E essa é a ação compassiva mais profunda. Em qualquer lugar que estiver, manifestando e sendo puros canais dessa energia, sendo pontes de graça para a humanidade, em qualquer lugar do mundo, em qualquer ambiente. E é esse o convite que eu faço para vocês, para que olhem com os olhos de Deus e vejam Deus em todas as pessoas e em tudo da criação e em tudo na vida. Agradeço profundamente essa oportunidade de compartilhar com vocês e que nós possamos continuar aprendendo a, como dizia Madre Teresa de Calcutá, amar sem motivos. Uma boa semana para vocês e fiquem com Deus. Muito obrigado.